E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Galera, hoje estamos aqui para comentar um assunto polêmico, porque é um dos livros da Bíblia de mais dificuldade de interpretação. Eu diria que é um dos livros da Bíblia onde a gente tem que ser um pouquinho de filósofo, a gente tem que aprender um pouquinho de filosofia para entender todos os significados em qualquer nuance que tem naquele livro. Eu já fiz uma série de lives quando eu era do meio neopentecostal sobre esse livro. E eu atualmente, com o olhar teológico que eu tenho, eu digo que eu fui muito infeliz em muitas interpretações que eu tive durante aquelas lives. Levei muita gente para o mau caminho, mas, como eu gosto de falar, travou, voltou. Como eu gosto de falar, é a história que fica. E a história vai continuar lá. Eu não vou apagar, foi vergonha, os erros que eu cometi, e vai estar lá para vocês verem. Porém, a gente vai ter que destrinchar um negócio aqui. Por quê? Segunda-feira, na linha cronológica, eu fui sair com uma pessoa que eu tenho um grande apreço, uma pessoa que eu gosto muito, que me aconselha muito, principalmente para quando se trata de ganhar dinheiro, para empreendedorismo, trabalho, muitas outras coisas. E é uma pessoa cristã, que tem suas interpretações, suas divergências bíblicas comparadas à minha, e ele usou aquela famosa frase lá de Eclesiastes 7, 16 e 17, que deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, eu vou ler na versão NAA, que para mim é uma versão muito boa para se ler tudo. E vamos aqui entender um pouquinho o que que fala. Não vou ler o contexto não, mas só para vocês entenderem o que que foi que ele usou, tá certo? Eclesiastes 7, 16 e 17. Eclesiastes 7. Aqui, ó. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Ou seja, o que ele estava me explicando na interpretação dele é que a gente não pode ser nem demasiadamente justo, nem demasiadamente impuro. A gente tem que ser meio a meio, tá ligado? A gente não pode ser muitas coisas. Uma interpretação muito errada, do próprio contexto de Eclesiastes, que é o que eu quero comentar hoje aqui com vocês. Mas antes de tudo, eu me chamo Igor, eu sou graduando em economia, brinco um pouquinho em estudar teologia, algumas coisas e tudo mais. Então vamos fazer aí, mas antes você tem que se inscrever aí no canal, porque eu tô trazendo conhecimento bíblico aqui para você, um conhecimento topson, tá ligado? Então, vamos lá. Quando ele falou isso, deu uma inquietude, porque eu não tive coragem de rebater na hora. De falar, não, isso daí a interpretação está errada. Até por conta da hora que meu intervalo no trabalho estava acabando, eu tinha que voltar para o trabalho em 2 minutos, basicamente. Então, eu quando cheguei, eu comecei a me aprofundar, tentar estudar um pouquinho mais. Eu já sabia a interpretação correta, mas eu fui buscar fontes. E uma das fontes que eu achei, eu não sei se vocês conhecem, mas uma das formas da gente estudar a Bíblia é lendo textos comentários, ou aquelas Bíblias de estudo. Ou se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, com livros introdutórios ou livros práticos dos livros bíblicos, que explica cada nuance no grego e tudo mais. Eu encontrei esse livro aqui, simplesmente fantástico. Eclesiastes e Cântares, a introdução, deixa eu ver se fica aí melhor para vocês, a introdução e comentários do Michael J. Elton, que é um reformador, dá para se dizer, é adepto da teologia reformada, que, meu irmão, que livro que ele escreveu sobre Eclesiastes. E, basicamente, uma das opiniões desse reformador, que fica na página 51, que você pode procurar, eu vou deixar o link desse livro em PDF aí para vocês, tá certo? A opinião que fica na página 51 sobre o que é um livro de Eclesiastes, ele fala o seguinte: Eclesiastes é, portanto, uma exploração da esterilidade da vida quando não há fé prática em Deus. Basicamente, o livro de Eclesiastes é como se tivesse Salomão, o pregador, estivesse mostrando para os leitores como é a vida debaixo do sol, como é a vida sem Deus. Tanto que se você for pegar
os textos mais aprimorados aqui de Gênesis, ainda na página 52. No Gênesis, originalmente, o homem era reto e depois caiu. O pregador salienta a retidão original, bem como os resultados calamitórios da queda. O que é que o pregador faz em todo o contexto do texto? Não tem aquele pregador, o pastor neopentecostal, que ele sempre diz: texto, texto sem contexto, crescendo para heresia. Ele fala muito texto sem contexto, mas basicamente isso. O texto, não só do texto, mas do livro de Eclesiastes aponta para isso, para o pregador, mostrando como é a vida debaixo do sol, a vida sem Deus, e fazendo esse paralelo com a retidão original de Gênesis, que você pode ver em Eclesiastes 7:29, e mostrando o resultado da queda, que inclusive o próprio pregador brinca com a retidão de Eclesiastes 7:16 e Eclesiastes 7:20, que não há um justo sequer sobre a terra. Vocês podem ver muito esses paralelos. E Eclesiastes é um livro bastante, como que eu posso dizer, filosófico, que se conecta com os capítulos originais, originais não, os primeiros capítulos de Gênesis, que é Gênesis 1, 2 e 3, falando sobre toda a criação e a queda do homem. A gente vê na página 51 o Michael Aelton, falando o seguinte: nos primeiros capítulos de Gênesis, a raça humana está excluída da presença mantenedora da vida, que é Deus, nas Gênesis 22 e 24. Estando a terra amaldiçoada, Gênesis 3:17, o homem é condenado ao trabalho estafante, que já não faz parte da bênção original. Ou seja, Eclesiastes faz muito esse paralelo com o próprio Gênesis, mostrando a vida sem Deus, a vida debaixo do sol. E, basicamente, o livro de Eclesiastes, deixa eu tentar achar aqui novamente, que eu salvei, mas perdi tudo. Basicamente, o livro de Eclesiastes, para você ter uma pequena ideia, quando chega no capítulo 16, então, Igor, o que que ele está querendo falar isso no no verso 16 de Eclesiastes 7. Basicamente, Salomão, o pregador, está mostrando a vida debaixo do sol, a vida sem Deus, porém, ele não está falando da justiça de Deus, porque temos que ser justos em tudo que fazemos. Em cada pequeno detalhe, temos que ter essa justiça. Mas há outros autores que esse texto como uma interpretação mais de hipocrisia da justiça hipócrita, que a gente cobre os outros não sei o quê, mas a gente mesmo não faz. Porém, o Michael A. Elton descreve o seguinte sobre o texto. O pregador adverte contra dois perigos morais que se contrapõem. Alguns intérpretes tomam o primeiro como sendo a indiferença para com a moralidade, uma pagã moderação em todas as coisas. Outros acham que a ênfase está na retidão legalista. Isso significa não se esforce demais nas observâncias legalistas. É basicamente isso que Salomão, que o pregador está tentando falar ali. Aqui no Dali, esse texto está na página 121 do livro, tá certo? Basicamente, aquilo que Salomão está querendo falar no capítulo 7 não é sobre a justiça de Deus, mas a autojustiça, aquilo que a gente auto-reafirma, fazendo contraponto logo no verso 27 e 20, não há nenhum justo sobre a terra. Porque ali não fala da justiça que o Espírito Santo, ao tocar nos nossos corações, faz a gente querer praticar, buscar a santidade, mas fala da justiça humana, a justiça dos fariseus que o próprio Cristo critica lá na frente, na história humana. Fariseus, vocês oram em pé, dão o dízimo da hortelã e do guminho, buscam pureza externa, mas onde está a real justiça? Basicamente, é essa justiça que é condenada aqui. Um pouquinho mais à frente não, ainda na página 121 do livro, que eu estou dando as páginas para você procurar no link aqui na descrição, o autor fala o seguinte: isto,
Aqui no refere-se aos dois perigos contra aos quais os versos 16 nos advertem. O homem justo deve observar a ambos com clareza e caminhar entre ambos, motivado pelo temor de Deus. Ou seja, o homem verdadeiramente justo, com a justiça de Deus e não a justiça humana, a autojustiça, caminha entre os dois, tanto a autojustiça humana com a imoralidade, e sai totalmente ileso porque tem temor a Deus. E é esse temor de Deus que faz a justiça de Deus ser manifesta em nós, e não a justiça humana. Porque, lembrando, o homem é um ser que está completamente depravado pelo pecado. Show de bola! E a depravação não significa que o homem é puramente mal, com atos de maldade. Porém, todas as áreas da nossa vida estão afetadas pelo pecado, inclusive a retidão original do homem, que se perdeu nos seus caminhos. Como diz Eclesiastes 7:29, o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez o ser humano reto, mas o próprio ser humano se meteu em demasiados problemas. Esse é toda a interpretação de Eclesiastes que a gente tem que olhar com um olhar filosófico. Tanto Eclesiastes quanto Provérbios não são vários textos bonitinhos para a gente tomar como provérbios chineses na nossa vida. Não. Eclesiastes e Provérbios são livros de sabedoria e pura filosofia. Um que mostra a vida debaixo do sol e que tem muita teologia boa ali, que mostra como é a vida com Deus, e tem muita teologia que não é teologia boa, que é teologia ruim, entre muitas aspas, porque Salomão está expondo a vida debaixo do sol. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, lhe recordo, o livro está aqui embaixo no link da descrição para você ler. Tá totalmente gratuito, tá certo? Fique à vontade para ler, tá, meu irmão? E eu recomendo que você leia. E leia lendo Eclesiastes. Show para dar essa estudada e tamo juntasso. Recomendo também aí outros livros para eu entender sobre Eclesiastes, para nós entendermos sobre Eclesiastes. E faz o que mais? Clica no vídeo aí do lado. E vamos embora.